Sempre que queremos fazer algo bem feito, uma apresentação, um discurso, uma entrevista, até um beijo, a gente ensaia antes. No ensaio vemos nossas falhas e nossos acertos, onde temos que melhorar e onde atendemos às expectativas. No fim, um ensaio é apenas um teste. E quanto maior a exigência sua e de seu público, maior a necessidade de melhorar alguns pontos e ensaiar até que tudo esteja dentro do padrão requerido para aquela performance específica. Para os materiais, o pensamento é análogo. Também exige ensaios diversos antes da aplicação final. Mas como seriam esses ensaios dos materiais? E uma pergunta extra. Se eu quero transportar um vaso de pressão que vai carregar material nuclear, como que eu testo se ele aguentaria o impacto equivalente a um acidente de trem? Olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e este é o From Metal Till Now. Em engenharia, os ensaios não são uma opção, mas uma necessidade. Antes de usar qualquer material, temos que saber do que ele é capaz, e é justamente realizando ensaios que levantamos suas propriedades. Por exemplo, um cabo de aço de elevador estará sob constante tracionamento durante o seu ciclo de trabalho, ou seja, ele estará sempre sendo esticado pelo peso do próprio elevador. Para saber se o cabo escolhido resiste a esse tipo de aplicação de carga sem deformar de forma permanente e principalmente sem se romper, fazemos um ensaio de tração, ou seja, é feito um ensaio onde é testado justamente a capacidade do material de suportar esforços no sentido de esticá-lo. Perceberam que o ensaio é o que a palavra diz? Um ensaio mesmo? Submetemos os materiais a simulações de esforços similares aos que serão aplicados sobre ele na forma de produto, e daí podemos verificar se aquele material pode ser utilizado ou não para determinado fim. São vários os ensaios feitos para levantar as diferentes propriedades dos materiais. Muitos ensaios são destrutivos, ou seja, submetem o material a condições extremas para verificar diretamente a resistência a um tipo específico de esforço, além de possibilitar que outras análises indiretas sejam feitas. Dentre os ensaios destrutivos, nós temos o já citado ensaio de tração, onde o material é submetido a esforços trativos, possibilitando que se determine, por exemplo, a carga máxima suportada antes que o material deforme de forma definitiva, ou seja, deforme plasticamente. Também temos o ensaio de dureza, que avalia a resistência do material à penetração, o ensaio de impacto, que mostra a energia que o material absorve antes de se romper em um esforço dinâmico, o ensaio de fadiga, onde é avaliada a resistência do material a esforços de cargas cíclicas, ensaio de fluência, onde a resistência do material a uma carga constante em diferentes temperaturas e tempos é avaliado. Enfim, são uma gama enorme de ensaios que podem ser aplicados aos materiais para se determinar propriedades mecânicas em determinadas condições. Cada um desses ensaios ainda serão abordados no canal de forma individual. Então faça parte dessa comunidade de curiosos e se inscreva. Agora notem que pela natureza dos ensaios destrutivos, com raras exceções, o material submetido a um desses ensaios fica inutilizado. Em engenharia isso é normal. Para que algo seja utilizado com segurança, temos que testar todos os componentes individualmente e muitas vezes também testamos o produto acabado antes. Como saber se o vaso de pressão que vai ser utilizado para transporte de material nuclear aguenta eventuais acidentes ou ataques? A gente pode jogar um trem em cima. Pode parecer loucura, mas para termos 100% certeza da segurança do vaso de pressão, da sua construção completa, com seus pontos de solda e toda e qualquer potencial falha de estrutura que ele possa ter, nós destruímos um trem inteiro. Equipamentos únicos de imensa responsabilidade, que tem uma estrutura que ela é fundamental não só para garantir o sucesso de uma operação, mas também a segurança das pessoas envolvidas, exigem testes únicos e muito caros. Com certeza você já viu alguns foguetes explodindo para testar diferentes variáveis de construção, assim como crash test de carros para avaliar a segurança daquele veículo. Então percebam, milhões são gastos com esses testes justamente para garantir a segurança das pessoas que estiverem ao redor. E ainda bem. Mas tirando os casos especiais, para os ensaios convencionais devemos estabelecer padrões de teste que permitem comparar um ensaio feito, por exemplo, numa liga alumínio-manganês no Brasil,
com um ensaio feito num aço ARBL nos Estados Unidos. Para isso, todo o ensaio deve seguir as normas técnicas pertinentes, e sempre que feito, a norma utilizada deverá ser indicada. Essas normas estabelecem os parâmetros do ensaio, assim como as dimensões específicas que as amostras devem ter, possibilitando a comparação entre resultados. Fazer um ensaio específico em materiais com diferentes dimensões e formas, ou seja, em diferentes tipos de corpos de prova, impedirá uma comparação direta entre as propriedades encontradas, o que tira do ensaio o seu aspecto quantitativo. As condições de ensaio também são fundamentais. Se o ensaio de tração do material para cabo de aço do elevador for realizado no Brasil mesmo, em BH, sem um controle específico de temperatura, será que é garantido que esse material poderá ser usado no elevador na Sibéria a menos 40 graus Celsius? Da mesma forma, será que a velocidade em que a carga é aplicada influencia nos resultados do teste? Várias perguntas como essas podem e devem ser feitas. O importante é lembrarmos que temos que comparar coisas comparáveis, sem subjetividade, sem achismo. A ciência é o que é, e por isso que é a importância de seguir as normas técnicas de cada ensaio. Para mim, por exemplo, domingo na roça é melhor que hambúrguer. Mas não fica estranho compararmos coisas tão distintas como melhor ou pior? Em engenharia, não há muito espaço para essa subjetividade. Nada é melhor ou pior. Tudo depende muito. É bom ainda lembrar que nem todos os ensaios exigem a destruição do material. Existem também os ensaios não destrutivos, que podem ser utilizados para verificar propriedades físicas dos materiais, mas também para verificar eventuais descontinuidades de um produto finalizado. Vamos supor que foi feita uma solda de manutenção em uma ponte rolante, com um soldador devidamente certificado para tal trabalho. Mas no dia da solda, da execução do serviço, estava chovendo muito, e mesmo o operador tendo feito tudo certo, pode ser que o eletrodo tenha absorvido muita umidade. Nesse caso, é possível fazer um ultrassom na região soldada, possibilitando a identificação de eventuais descontinuidades na região. Além disso, trincas superficiais podem ser verificadas a olho nu, mas dependendo do tamanho, podem também ser feitos ensaios de líquidos penetrantes para identificar essas trincas. Ninguém quer que essa ponte rolante carregue uma carga de 1 tonelada acima da cabeça de todo mundo, tendo trincas em sua superfície. Esse não é um trabalho de linha de produção ou de várias peças em que a qualidade das peças inteiras de um lote podem ser verificadas e descartadas. É um equipamento único, então utilizar esses ensaios não destrutivos para verificar a qualidade de um trabalho feito ou de um conjunto acoplado é fundamental para a segurança no campo de obra, por exemplo. Além dos ensaios já falados, temos ensaios não destrutivos de partículas magnéticas, para verificação de descontinuidades, normalmente trincas próximas à superfície. Nós temos também o ensaio radiográfico, onde outras descontinuidades podem ser avaliadas agora em toda a extensão de um componente ou material. Nós temos também o próprio ensaio de estanqueidade, onde pode ser realizado uma verificação de possível vazamento em alguma estrutura, em conexões. Enfim, são também variados os ensaios não destrutivos dos materiais. Cabe aos engenheiros responsáveis entender as necessidades específicas e recomendar à equipe técnica o ensaio correlato feito por profissionais muito bem treinados para tal. Assim como tudo que há é feito de algo, pode ter certeza que tudo que há, em algum momento, de alguma forma, foi ensaiado. E é justamente por isso que nós podemos pegar um avião, dirigir um carro, andar de trem, tendo a tranquilidade de que pelo menos aquele componente, aquela estrutura, aquele meio de transporte, aquele equipamento foi feito de uma forma segura, porque todos os materiais envolvidos foram testados e são constantemente testados e ensaiados. Curtiu? Se inscreva para mais ensaios absurdos. Envie seu comentário com dúvidas, sugestões e eventuais correções. Então é isso, pessoal. Um abraço!